Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar a minha história de como eu vim pra cá com o Davi. Ele tinha apenas 2 meses e meio, sozinha. Doida ou não? Muito doida, né? Esse vídeo é pra você, mamãe, que tá querendo viajar, mas acabou de ter um neném ou que precisa viajar. No meu caso, meu marido estava do outro lado do oceano, eu tava no Brasil, ele não podia vir me buscar porque ele tava trabalhando. Então eu juntei toda a coragem que eu tenho e um pouquinho mais, eu acho que um pouquinho de doideira também, mas no final das contas eu vi que assim, a coisa não é tão difícil como me falavam, sabe? Então como foi tudo? Vou contar desde o começo. Eu tava tendo Davi quando meu marido recebeu uma proposta pra vir jogar. Ele é jogador de futsal. Jogar aqui na Itália. A gente pensou, meu Deus, justamente agora que o Davi tava nascendo, só que a gente não podia perder a oportunidade, sabe? Acho que às vezes a oportunidade aparece uma vez na vida e a gente tem que aproveitar. Então foi o que a gente fez. A gente falou, não, nós vamos. Aí eu tive o Davi, com um mês mais ou menos, meu marido veio pra cá, pra Itália, pra ver a casa, ver a cidade, organizar todas as coisas, né? E eu fiquei com o Davi mais um mês e pouco sozinha lá no Brasil, com a minha família, né? E eu tinha que vir pra cá, né? Ele tava trabalhando, não tinha como vir. E o tempo passava, eu não conseguia uma pessoa pra ir comigo, porque não é tão fácil assim. Todo mundo trabalha, todo mundo, né, era no meio do ano. Todo mundo tem suas ocupações e tudo. E eu falei, não, eu vou sozinha, eu dou conta, né? Eu dou. Eu criei, assim, uma coragem lá de dentro, que nem sei de onde que veio, porque hoje pensando bem, falo, caraca, mas é possível. Se você tem essa necessidade, não adie, sabe? Vai. Eu não me arrependo de ter vindo, de jeito nenhum, e eu faria tudo de novo. Mas, com certeza, se eu tivesse um vídeo desse com todas as dicas que eu vou dar, seria muito mais fácil, porque teve perrengue. Vou contar tudo pra vocês. Mas antes, eu vou dar as dicas do que levar pra viagem. E daí eu vou dizer o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deveria ter feito, o que eu não fiz, beleza? Entenderam? Fiz aqui uma colinha pra não me perder. Bom, primeiramente, quando você comprar as passagens, você avisa a companhia aérea que você está indo com um bebezinho, e os bebezinhos até 2 anos de idade têm direito a uma caminha, um berço ou uma cadeirinha, que eles colocam na frente, assim, você fica de frente, tipo, pra uma parede, e nessa parede que eles fixam a cadeirinha ou o bercinho. Então você avisa e você reserva, já com antecedência, porque é essencial. No meu caso, meu querido filho não ficou muito tempo no bercinho, mas eu vi crianças já que dormiram lá e a mãe dormiu tranquila e foi maravilhoso. Então reserve o berço ou a cadeirinha com antecedência. Você liga e avisa, ó, tô indo viajar com o nenenzinho e tal, e daí eles reservam. Ah, e seu filho, mesmo não tendo um lugar, eles vão cobrar, acho que é até 10% do valor da sua passagem. Então cobram o lugar do seu neném, mas é bem pouquinho, uma taxa, na verdade. Bom, a gente, quando soube de tudo, já foi correndo atrás de fazer o passaporte, né? Então eu fiz antes do meu marido sair do país, né? Então foi eu e meu marido que tem que ter todos os documentos do pai e da mãe, a assinatura dos dois e tudo certinho. Então não esqueça de fazer o passaporte com antecedência. Eu lembro da foto do passaporte, vou deixar aqui a fotinha. Ele tava deitado no chão, assim, ó. Ele era muito neném. Então, passaporte é essencial, ele não viaja sem passaporte. Qualquer criança de qualquer idade não viaja sem passaporte, então não esquece de providenciar o passaporte do seu filho. Desde 7 dias de recém-nascido você já pode viajar de avião. Porém, eu esperei até mais ou menos os 3 meses, porque eu queria que ele tivesse com todas as vacinas mais importantes feitas. Porque ele vai ser um nenenzinho frágil, né? No meio do montaréu de gente, 100 pessoas fechadas por muito tempo. Então eu tentei dar todas as vacinas essenciais antes, que Deus o livre ficar doente ou alguma coisa assim. Então, de preferência, dê as vacinas de até 3 meses antes, porque daí você vai tranquila de que ele não vai pegar nenhuma doença.
Outra dica, antes de você viajar, é se você puder escolher o voo, escolha voos noturnos. Eu sei que Nenezinho acorda bastante à noite e tudo mais, mas vai ser escuro, não vai ter tantas pessoas falando, então ele vai ficar mais relaxado, mais tranquilo, no escurinho. O Davi dormiu muito tempo. Era eu botar no bercinho, ele acordava, mas isso é uma coisa do meu filho, porque até no bercinho dele ele acordava, sabe? Sim, ele dormiu a noite inteira, o voo inteiro. Foi maravilhoso, mas meus braços estavam bem cansados, assim. Então, escolha voos noturnos, que é maravilhoso. Vocês vão dormindo e passa bem mais rápido. Você dorme também, né? A gente cansa demais nessas viagens com criança, então quanto mais você conseguir dormir, melhor. Uma coisa que eu não falei, que quando eu reservei o berço, eu falei que eu tinha um filho, eu tive prioridade. Então eu entrei primeiro no avião, eu coloquei minha bolsa, tudo primeiro. Assim foi isso. Essa parte é boa, que a gente não pega fila nenhuma, nem na imigração, nem no lugar, a gente vai tudo direto. Não cometam o mesmo erro que eu. Eu viajei sozinha e eu viajei com uma mochila de costas, um canguru, uma mala de mão e um carrinho. Não façam isso. Viajem com menos coisas possíveis. Leva só o que você vai precisar, as coisas assim de guerra, sabe? Eu levei roupa extra pra mim, mas eu não tive nem tempo de pensar em trocar de roupa, sabe? Só se fosse uma coisa muito catastrófica, mas graças a Deus também não foi tanto assim. Eu recomendo muito o canguru, porque você tem as duas mãos livres. Você pode, né, pegar uma coisa aqui, colocar a coisa ali, e o nenenzinho fica sempre pertinho de você. Usei muito canguru, bastante mesmo. O carrinho eu gostei de levar o carrinho, porque naquela correria do aeroporto, de ir pra um lugar pro outro, eu botava ele na cadeirinha e ele ia, né? Porém, se você se adapta bem ao canguru, leva no canguru, sabe? Dá muito trabalho, você tem que, toda vez você fecha o carrinho, abre o carrinho. Toda vez no raio-x você tem que fechar o carrinho, você tem que abrir o carrinho. Então, imagina eu com o nenenzinho no colo, passando as bolsas, abrindo e fechando o carrinho. Gente, foi assim, ó, graças a Deus, um monte de gente viu que eu tava passando perrengue e veio me ajudar a abrir carrinho, fechar carrinho, mas assim, deu muito trabalho. Então eu não levaria carrinho de novo com um neném tão pequenininho assim, só se eu tivesse meu marido junto, ou alguém, minha mãe, sei lá, alguém, uma amiga junto. Mas sozinha, menos é mais. Outra coisa, se por acaso você quiser levar um carrinho, você, como tem nenenzinho pequeno, você pode usar o carrinho até a porta do avião. É bom você conferir antes com a companhia aérea, né? Mas todas as companhias aéreas que eu usei até hoje, todas elas não tive problema com nenhuma. Todas elas aceitaram eu levar o carrinho até a porta do avião, deixo fechadinho lá, eles levam pra bagagem, né? Quando o avião pousa, eles deixam já na saída. Fechadinho, aí você abre, põe o nenenzinho, vai. Porém, a minha experiência sozinha, eu não levaria mais carrinho não, porque foi muito perrengue. Então, o que eu levaria viajando sozinha com o nenenzinho? Eu levaria uma mochila de costas apenas e o canguru, só isso. Porque cabe as coisas que você precisa nas costas e você ainda fica com as duas mãos livres, o que é muito importante. Aí o bebê precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, limpar alguma coisa, nanana. Então, melhor coisa. Bom, eu levei pro Davi por volta de umas 5 mudas de roupa, porque nessa idade eles fazem ainda muito cocô que vaza, eles às vezes gorfam, então eu levei no mínimo 5 mudas de roupa e roupas quentinhas, porque no avião é muito frio. Claro, uma muda de roupa pro clima que você vai chegar. Se você vai chegar no verão 40 graus, né, dá pra pegar uma malinha um pouquinho mais fina pra quando você chegar. Porém, nenenzinho, né, eles têm mais frio, então eu usei muita roupa mesmo, grossa, porque a meia, a luvinha. Eu lembro inclusive que em um voo eu tive que trocar ele 2 vezes, só em um voo, por causa do cocô bombástico. Sabe que os cocôs... Eu tive que trocar ele 2 vezes só por causa do cocô. Fora, né, as outras coisas que... Eu levei também umas 10 fraldas, olha, se não mais. Porque isso é uma coisa que a gente não pode ficar sem jeito. Leva fralda. Enche de fralda. Eu faço mais ou menos a conta de quanto que ele usaria um dia, 24 horas em casa. Ah, que legal. Estão consertando aqui alguma coisa. E coloca mais 5 a mais, pra se acaso, bem na hora que você vai botar fralda, ele faz xixi, então leve bastante fralda também. 5 mudas de roupa, umas 10 fraldas, ou um pouquinho mais. Eu levei também 2 lenços umedecidos, um lenço pra limpar as coisas em cima, sabe? O Davi
era muito neném, ele pegava tudo, mordia tudo. Então pra limpar as coisas em volta, o banco, onde a gente come, sabe? Eu sempre dou uma higienizada. E também pra limpar ele, né? Gorfadas e babadas e cocôs. Então leve no mínimo 2 lenços umedecidos também, porque a gente nunca sabe, a gente tem que ser prevenida. Pode faltar qualquer coisa pra nós, mas pro bebê não dá pra faltar, né? Levei um creme pra assadura, levei remédios, muito importante não esquecer os remédios. Remédio pra cólica, pra dor, pra febre. Não dá pra dar muito remédio quando eles são neném, né? Mas é sempre bom ter um remedinho. Eu conversei antes com a minha pediatra, falei que eu ia fazer uma viagem grande e tudo mais. Ela me indicou vários remedinhos que eu podia dar. Vários não, né? Que eles são muito neném, não dá pra dar muita coisa. Mas pra cólica, pra dor, essas coisas básicas aí, febre. Brinquedinhos também. Na verdade, como eles são tão nenenzinhos, eles não brincam muito, então não exagera nos brinquedos, porque realmente eles vão passar o tempo inteiro dormindo, mamando ou olhando para as coisas, né? Porque eles não brincam muito. Eu levei acho que 1 ou 2 brinquedinhos que ele gostava de morder, de olhar e tal, mas não levei muita coisa não, porque eles são muito neném e ainda não brincam. Lembrando que toda vez que o avião subir e o avião decolar, você tem que pôr o neném no peito. Ou você tem que dar uma chupeta ou dar a mamadeira. Porque senão, com a pressão, o ouvidinho dói demais e eles ficam chorando. Dói, né? Então, com aquela movimento da sucção, ele destrava o ouvidinho. Então é muito importante, é essencial. O Davi, em todas as vezes, nenhuma vez ele teve dorzinha no ouvido. Graças a Deus, deu tudo certo. Mas assim, eu via que tava começando a descer, eu já botava ele no peito. Ele sempre foi um neném que mamou muito, então isso não era problema pra ele. Ele passava o dia inteiro no peito, se ele quisesse. Outra coisa para as mamães que dão mamadeira, como eu dava peito, era muito mais fácil, né? Eu só levantava ali, ele mamava e tudo certo. Eles não comem ainda até os 3 meses, né? A princípio, a recomendação é que não coma, então eu não dava, né, nem água nem comida, era só o peito, então isso foi uma coisa a menos para me incomodar. Mas tem bebês que não pegaram peito, ou enfim, e mamam na mamadeira. Você não pode levar uma mamadeira pronta, né? Então você coloca o pozinho, você leva o pozinho, eles liberam tranquilo. Lá dentro do avião tem muita água e eles esquentam pra você se você quiser. Você dá uma madeirinha ali pra eles, eles colocam um tanto de água, esquentam, voltam, você só chacoalha e dá pro neném. Então também é tranquilo, não precisa se incomodar de levar água nem nada. Eu saí com o Davi, ele tinha, não me lembro exatamente, mas ele não tinha 3 meses ainda. Foi em agosto, metade de agosto, tava com 2 meses e pouco. A gente saiu de Curitiba até São Paulo, tudo ok, foi 40 minutinhos. Então eu fui de Curitiba a São Paulo, foi um voo rápido, foi tudo ok. Aí eu peguei o outro voo, agora eu não me lembro se foi pra Portugal, acho que foi pra Portugal, pra Porto ou pra Lisboa. Foi um dos dois, Porto ou Lisboa, e esse voo foi um voo muito longo, cansativo, mas foi ok. O Davi dormiu bastante, foi um voo noturno, foi tranquilo. O perrengue foi de Porto ou Lisboa para Bolonha, que era o último lugar, que ele tava tão cansado já, e é um aeroporto tão grande, até achar o avião e tudo mais. Gente, no raio-x era assim, ó, por Deus, eu tive pessoas que me ajudaram assim a desmontar as coisas, a montar, porque eu sozinha ia estar lá até hoje, certeza. Porque com o neném e tudo mais foi difícil. Mas eu sobrevivi, sabe? Eu passei e eu me sinto muito mais forte hoje, sabe? Muito mais segura. Então, às vezes, a gente tem que passar por esses momentos de provação mesmo, que você vai conseguir, apesar do medo. Eu tive muito medo de não conseguir, de não dar conta, mas assim, como a gente quer tanto chegar, ter a família junto, sabe? Eu tomei o papel de mãe, sabe? Aquela mãe que, não, eu vou dar conta, pelo meu filho eu faço o que for. Então foi assim, não foi fácil.
Se eu não tivesse levado tantas coisas, teria sido mais fácil. Hoje em dia, se eu tiver um nenenzinho pequeno, eu não vou deixar de viajar, só que eu vou ter um pouco mais de cuidado na hora de escolher as coisas, né? Porque eu levei de coisa demais. Então, isso que me incomodou. O Davi não me incomodou nada, nenhum voo. Ele foi um amor. E claro que eu tava sempre de olho, sempre suprindo as necessidades, fazendo ele dormir, dando comida. Então, assim, se ele tá lá no avião, se ele tá aqui, pra ele tanto faz, porque ele nem vê direito as coisas, entende? É mais o nosso medo mesmo. E eu já tinha viajado uma vez antes de avião, fui até Londres uma vez, então eu já tinha mais ou menos noção de onde é que tinha que ir, mas assim, fazia, sei lá, 6 anos que eu não viajava. Então isso também era meu medo de não me perder e tal, né? Mas deu tudo certo. A gente pergunta, a gente se vira e dá tudo certo no final. Então, assim, não deixe de fazer nada porque você tem um filho pequeno. Eu acho que se eu conseguir, você consegue também, sabe? Basicamente é isso. Eu cheguei nesse último voo aqui em Bolonha podre de cansada, porque eu dormi pouquíssimo, porque eu tava sempre de olho no Davi, eu comi bem errado também, porque ele tava sempre no meu colo. Não foi a viagem mais confortável do mundo, eu passei perrengue carregando as coisas e coisa caía, né? Foi uma viagem assim que eu vou lembrar pro resto da minha vida. Foi uma superação pessoal mesmo, uma superação que no final deu tudo certo, a gente se encontrou, nossa família, foi lindo demais. Foi a primeira etapa de uma nova história aqui na Itália. O Davi agora já tá com 2 anos e meio e ele já voltou pro Brasil mais 2 vezes depois disso. Então, se vocês querem que eu conte a experiência de 1 ano e a experiência de 2 anos no avião, deixe seu comentário aqui, porque a experiência de recém-nascido foi tranquilíssima, tendo esses cuidados de suprir todas as necessidades do neném, que é fome, frio, os cocô, xixi, essas coisas assim, eles vão, ficar tranquilão, porque eles nem sabem que eles estão no avião. Eles só querem saber de mamar e dormir. E, né, eles são muito pequenininhos ainda. Então, na verdade, foi o voo mais fácil. Vou ser sincera, foi o voo mais fácil que eu já fui com o Davi. Porque com 1 ano, com 2, espere os próximos vídeos que eu conto. Então é isso, pessoal. Eu contei mais ou menos como foi a minha experiência de viajar com o neném recém-nascido no avião. Basicamente foi isso. Se você tiver mais alguma dúvida que eu não falei, você pode deixar aqui nos comentários. Então deixa de se inscrever no canal, deixe seu like, comenta aqui também e tchau!